Reforços no Fluminense, Fernando Diniz abre o jogo e diz o que o tricolor precisa para melhorar na temporada de 2024. Partida de ontem contra o Botafogo foi simplesmente lamentável. O Fluminense foi humilhado naquele jogo, por mais que a partida tenha terminado apenas 1-0. O Botafogo não deu a mínima chance para o Fluminense ao longo do jogo. O Fluminense também não mostrou o mínimo de reação e de luta, né? Para tentar sobreviver a esse jogo, tentar conseguir sair com essa vitória. Tudo muito lamentável. O Fernando Diniz, técnico do time, apareceu pós-jogo tradicionalmente, né, para dar a sua entrevista coletiva. E é uma entrevista coletiva que eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Me surpreendeu positivamente. Eu estava esperando outro tipo de discurso do Fernando Diniz nessa coletiva, algo mais de acordo com o que vem sendo falado por ele e pelo Eduardo Barros quando apareceu na beira do campo também. Mas não foi isso que a gente viu, né, nessa coletiva, viu algo muito positivo. Então vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo, beleza? Então deixa o seu like desde já aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que a Central Fluminense posta e vamos falar bastante dessas informações. Primeira pergunta da coletiva do Fernando Diniz não poderia ser diferente, né? Ele fez uma análise da partida de ontem contra o Botafogo e, assim, eu particularmente vou deixar ele falar porque eu não tenho nem estômago para fazer análise de tão irritado que eu tô com essa partida. As coisas nisso aí que o Fernando Diniz falou que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, eu gostei da resposta dele porque achei que ele foi honrado. Tá, ele falou que o Fluminense não foi bem no jogo, foi honesto nesse sentido, e ele não se apegou àquele momento ali que a gente voltou do segundo tempo, que a gente voltou realmente um pouco melhor, né? A gente está acostumado muito pelo tom das coletivas, tentar pegar muito o lado bom da parada, né? O Fluminense tem sempre uma questão positiva ali, e o resultado não refletiu, etc e tal. Mas teve um momentinho um pouco melhor, sim, na volta pro segundo tempo. Foi rápido, logo tomou o gol. Aí entra a segunda questão, né? Ele fala do time ter uma perda de ânimo após tomar o gol. Isso aí não pode acontecer, mas sabe por quê? Não vou nem bancar aqui o puritano de, olha, não pode acontecer porque os jogadores são pagos. Não, não pode acontecer. Esse time já tomou tanto gol esse ano. Esse time toma tanto gol, mas tanto gol. Já tinha que ter se acostumado, gente. Já era pra ter se acostumado. Não tem que ter perda de ânimo nenhuma, não. Já tá acostumado. O Fluminense é a pior defesa do Brasileirão. É a pior defesa da América do Sul. Horrível, uma várzea. Entendeu? Uma peneira. O Fluminense tomou 14 gols em 8 jogos do Brasileiro. Então, não dá pra ter desânimo quando tomar gol, não, porque toda hora tem. Vai ficar desanimado pra sempre. Vai ficar desanimado pra sempre. E aí outra coisa que ele fala, né, que treinamos muito e no jogo foi uma coisa, no treino foi uma coisa, no jogo foi outra. No treino deu certo, no jogo não. Eu tenho um palpite pra isso, né? Talvez porque o Fluminense não tenha um jogador que consiga jogar em profundidade. Que nem os jogadores do Botafogo. O Fluminense não tem no seu elenco um jogador minimamente parecido com o Júnior Santos em termos de correria. Então no treino vai dar certo mesmo, né? Quem que vai correr lá nas costas da linha alta do Fluminense? Vai botar o Germancano pra correr, o Renato Augusto pra correr. Realmente vai dar certo. Agora, sabia que o Botafogo jogava assim, jogou com a linha lá na frente, jogou todo exposto. Meu amigo, o 1-0 saiu muito no lucro. Saiu muito no lucro, a verdade foi essa. E aí, né, a próxima resposta aqui do Fernando Diniz, ele fala, né, assume que o time precisa melhorar e prossegue um pouco nessa análise do momento atual do Fluminense. O Diniz, mais uma vez, falando dessa necessidade do Fluminense de melhorar e perfeito, né, até aí, certo. Agora a questão tem que melhorar, né? Tem que pegar e melhorar. Não adianta só saber que tem que melhorar, cara. A verdade é assim, a impressão que me dá, ele fala ali na questão do Fluminense treinar muito, né? De não faltar vontade. Cara, eu acredito nisso. Esse que é o pior. Acho que a parada que mais me incomoda é isso, que eu acredito. Não acho que o Diniz tá de sacanagem. Eu acho que os caras realmente se esforçam, treinam pra caramba. Só que tem que pensar, pô, você tá se esforçando, treinando pra caramba e não tem resultado, meu amigo, talvez você esteja indo para a direção errada. Talvez você esteja se esforçando muito. Vou fazer um trabalho de muito esforço. Eu vou botar muito esforço na minha vida. Vou pegar uma colher, vou descer aqui na minha rua e vou tentar começar a cavar um buraco no asfalto com aquela colher. Eu vou ter um esforço absurdo para cavar um buraco. Eu posso até conseguir cavar um buraco. Depois que eu vou cavar o buraco, eu vou fazer o quê? Nada, pô. Não serve pra nada. Eu gastei um esforço
pro lado errado, com coisa errada. Em vez de eu estar fazendo alguma coisa de útil, eu tava cavando um buraco no asfalto com a colher. Então, assim, que o Fluminense se esforça, eu não duvido. Agora, talvez esteja canalizando errado, porque a gente tá vendo dentro de campo a bagunça que é o time do Fluminense. E aí ele cita ali mais ou menos, né, na tangente, a questão da grama sintética, e a pergunta seguinte foi justamente sobre isso. Né? E eu já estava preparadíssimo para ouvir uma desculpa do Fernando Diniz, a gente botar a culpa na grama sintética, para botar a culpa nos jogadores que desfalcaram, mas não, a resposta foi muito diferente, olha aí. Muito dessa declaração do Fernando Diniz, porque foi sujeito homem, cara. Meu irmão, tem momentos e momentos. Você pode odiar a grama sintética, mas faz o seguinte, vai lá na grama sintética, joga bem e ganha, aí você fala mal. É igual o Carioca. Quer falar mal do Campeonato Carioca? Beleza, vai lá e ganha. Sem ganhar, parece discurso de perdedor. E o Diniz não foi por essa. Então, assim, eu gostei demais dessa declaração dele. Demais, demais mesmo. Aliás, em geral, a coletiva dele me agradou. Porque eu senti o Fernando Diniz assumindo a responsabilidade das coisas. Assumiu a responsabilidade dos problemas que o Fluminense vem tendo. E é assim que tem que ser, porque ele é o treinador dessa equipe. A gente tem mais alguns assuntos para trazer aqui para a gente debater, mas eu vou rapidinho aqui, só lembrar você que está assistindo esse vídeo de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, né? E por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Então clica no link do comentário fixado, aperta o botão seguir quando aparecer o canal da Central lá no seu WhatsApp e vem fazer parte junto com a gente, beleza? Vamos voltar aqui, porque o Fluminense tomou mais um gol de bola aérea, né? E poderia ter tomado o gol de várias maneiras. Eu até brinquei e falei isso ontem na live muito estressado, né? Se o Júnior Santos fosse apenas ruim, o Fluminense tinha se ferrado, né? Brinquei que o Júnior Santos seria horroroso, porque o Júnior Santos perdeu várias chances ali. Poderiam ter feito um placar bem elástico para o Botafogo. E quando perguntado sobre a bola aérea, o Fernando Diniz porque, desculpa até o palavrão, tá, gente? Mas mais uma falha que a gente tem coletiva na temporada de bola aérea. Amigo, se você falha todo dia, já não é mais falha, né? Já é o normal da sua vida. E agora, se você treina muito a bola aérea e sempre tá sofrendo com isso, sempre tá errando, só tem duas conclusões, cara. Ou você treina errado ou o teu jogador é burro. E o Fluminense já conseguiu ter bola aérea minimamente sólida defensivamente e ofensivamente também em outros momentos com esses jogadores, em outros momentos até com o próprio Fernando Diniz. Então eu não vou partir do princípio de que o jogador é ruim, então talvez esteja só sendo trabalhado da maneira errada, da maneira equivocada. Porque, olha, o gol do Botafogo ontem foi uma coisa constrangedora. A maneira que o Bastos sobe ali, Martinelli e Marlon perdidos na jogada. Constrangedor demais, constrangedor. Tá? E aí o Diniz tem mais uma declaração aqui que eu também gostei muito, porque ele assume e chama para ele a responsabilidade pelo momento ruim do Fluminense. E é assim que tem que ser mesmo, porque ele é o treinador da equipe. Gostei dessa parte final, porque ele assumiu a responsabilidade e falou a verdade. Sim, o culpado é ele. O culpado é ele, o responsável é ele. Ele tem que ajeitar isso. E a parada que mais me deixa possesso, gente, é porque se vocês lembrarem em 2022, um elenco muito pior, o Fluminense, jogava mais, e 2, conseguia ter solidez defensiva. E agora não consegue. Por quê? Cara, em 2022 o Fluminense bateu o recorde de jogos sem sofrer gols em sequência. O Fábio bateu o recorde. E já durava mó tempão. O Fluminense não tomava gol, pô. Com o Fernando Diniz. E agora é essa peneira. E aí eu vou discordar dele, mas assim, eu entendi o que ele falou, ele não tá errado. Mas tem um fator que é igual em todos esses tropeços do Fluminense. É a zaga sendo uma peneira e o Fluminense tomando muito gol. É defesa exposta e o Fluminense tomando gol. Todos os jogos têm esse problema, todos os jogos têm a mesma situação. Não tem um 0x0 aí que o Fluminense criou pra caramba, o adversário só se defendeu e a gente falou, pô, realmente, hoje não deu porque o problema foi lá na frente. Não, o problema tá sempre na defesa. É um time que tem que fazer 3 gols por jogo, senão não vence, porque toma 1, 2 gols por jogo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não dá pra viver assim, não. E tem uma declaração aqui agora para falar sobre essa questão de reforço, né? Porque é natural. Você vê o time do Fluminense jogando mal desse jeito, vê os jogadores muito abaixo, você vai pensar, pô, precisa se reforçar. E eu, já dando a minha opinião aqui rapidamente, acho que o Fluminense tem sim que se reforçar, tá? E o Fernando Diniz foi perguntado sobre isso na coletiva e abriu o jogo sobre essa situação. Eu só vou antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral pra galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a gente consegue alcançar nesse mundão gigantesco. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo,
mandar um abraço pro Damata, de Petrópolis, Rodolfo Gomes, de Ananindeua, no Pará, Paulo Souza, de Piracicaba, em São Paulo, João de Eunápolis, na Bahia, e Lauderan, do Distrito Federal. Um abração pra galera ligada na Central. Reforço o convite. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite seu nome? Comenta aí embaixo o seu nome, claro, e de onde você nos assiste. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão, porque como eu ia dizendo, né, eu acho que sim, que o Fluminense precisa se reforçar, precisa reforçar a zaga, precisa reforçar o meio de campo, mas o Fernando Diniz respondeu o seguinte quando perguntado sobre reforços. A gente pode muito o que a gente tem aqui. Aí a declaração do Fernando Diniz, e assim, vamos lá. Eu acho que ele tá certo, o Fluminense pode muito mais. A gente não tem elenco para estar na beira da degola. O Fluminense hoje, gente, vamos ser sinceros aqui, o Fluminense hoje não está na zona de rebaixamento porque o Criciúma tem 3 jogos a menos. Porque se o Criciúma tivesse 2 empates nesses 3 jogos, o Fluminense estaria na zona de rebaixamento. O Fluminense hoje não tá na zona de rebaixamento porque não jogou contra o Atlético Goianiense ainda. E assim, vocês vão me perdoar, mas alguém aqui tá otimista e confiante com esse jogo? Eu não consigo estar. Claro que chegando perto do jogo a gente vai mudando um pouco o astral, mas agora, recém-acabado o jogo contra o Botafogo, meu Deus do céu, eu não consigo estar otimista contra o time da zona de rebaixamento no Maracanã. E se vencer da gente, a gente entra pra zona dessa mesma maneira. Então assim, é isso que não dá. Sobre a questão de reforço, eu concordo que o elenco tem que fazer muito mais com o que já existe, né, com o elenco atual, mas não dá pra descartar reforço não, né? Ainda mais, eu vou nem pensar no mérito do André e do Arias saírem, mas ainda pelo menos mais um zagueiro tem que chegar, tem que ter mais uma opção de atacante de lado. Eu acho que falta isso ainda no elenco do Fluminense. O Keno tá essa incógnita, né? Agora Virose não jogou, enfim, e não vem bem quando entra em campo, então precisa de um atacante de lado. Aí você pensa nisso, né? Tem que ter um volante para substituir o André, um volante para jogar ao lado do Martinelli, porque essa duplinha Martinelli e Lima não dá. Eu não sou do time dos haters do Lima, não. Mas o Lima não é segundo volante, gente. E aqui no Fluminense ele só joga de segundo volante. É claro que vai ficar exposto, claro que a torcida vai perseguir e vai detestar, tá? Mas essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Diniz, portanto, falando, né, que a questão não é reforço. Pode até contratar, mas a questão não é reforço. O Fluminense tem que melhorar mesmo sem nenhuma contratação. Essa foi a coletiva do Fernando Diniz, essas foram algumas das respostas dele e os meus comentários também. Agora é a sua vez, é claro, deixa um comentário aqui embaixo sobre as respostas do Diniz, sobre as minhas opiniões também. O que você achou? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!